E Álvaro, o do violão. Álvaro é ovelha nossa, líder dos jovens da nossa igreja. É um menino abençoado, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2. Gálatas capítulo, ou melhor, desculpa irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Deus tem algo para nós aqui nessa noite, amém? Eu acho que você não está ouvindo direito. Deus tem algo para nós aqui nessa noite, amém? Diga para o seu irmão, durma não, viu? Deus tem uma palavra para a gente. Eita Jesus. Acharam aí? Colossenses capítulo 2, verso 8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com as filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Amém? Só o verso 8. Papai do céu, fala com a gente, Senhor. Tu és o nosso Abba Pai. Tu és o paizinho lindo que temos. Nós estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir o Senhor tratar conosco, tratar com o nosso coração. Então, meu Deus, fique à vontade aqui e que o Senhor venha a ser exaltado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está orientando os cristãos sobre as sutilezas de Satanás, sobre os enganos provocados aos cristãos. Eu não quero aqui falar sobre os enganos, isso não, mas eu quero destacar aqui a palavra sutileza, do versículo 8 até o versículo 15. Paulo vai tratar com a igreja de Colossenses sobre algo muito importante na vida do cristão, que é exatamente o que o diabo tem lutado e tentado fazer, que é enganar a igreja, que é enganar os cristãos. E percebemos hoje nas mídias, no dia a dia, nos locais de trabalho, nas escolas, dentro de casa, no trabalho, a forma sutil como o diabo tem conseguido enganar muitas pessoas. A sutileza de Satanás contra os cristãos hoje é muito grande. E aí eu quero destacar para você o que é sutileza na Bíblia, o que é ser sutil. Segundo o dicionário, no sentido figurado, sutileza ou ser sutil se refere a um comportamento hábil, engenhoso, perspicaz, que tem agudeza de espírito. Sutileza é um substantivo que nomeia aquilo que é sutil. Ter sutileza é apresentar algum argumento engenhoso com a finalidade de complicar, ou seja, de enganar as pessoas. Então hoje eu quero falar com você aqui. Quando eu recebi o convite para pregar aqui na igreja, eu fiquei pensando, Senhor, o que falar? E surgiu algo no meu coração muito, muito importante, que eu acredito que você aqui hoje vai sair daqui com o seu coração queimando mais pelo Senhor. Amém? Amém? Seu coração vai sair daqui queimando por Deus, ardendo pelo Senhor. Então o diabo, ele tem lutado de todas as formas para enganar. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus vai dizer que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Então há um trabalho muito grande do império das trevas, no mundo espiritual,
onde o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Eu ensino isso diariamente lá na nossa igreja, que a nossa briga não é contra pessoas, mas a nossa briga é travada no mundo espiritual. E hoje em dia tem tanto crente brincando de ser crente dentro da igreja, que ele acha que a briga é contra a pessoa que está do seu lado, e está se deixando levar, está se deixando enganar pelo diabo. Enquanto isso o diabo está fazendo de tudo para esmorecer a sua fé, para arrancar a presença de Deus da sua vida. Então preste atenção, você precisa estar alerta, porque o diabo ele não brinca, irmãos. E o que ele mais quer é enganar os cristãos, é enganar você, para que você deixe de fazer isso que estávamos fazendo agora há pouco, declarando que a Ele a glória, declarando que a Ele pertence as nossas vidas. Então nós precisamos acordar e ter muito cuidado com essas coisas. Então eu quero começar a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta a você. E eu quero que você preste muita atenção nessa pergunta. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense. A pergunta que eu vou fazer pode parecer uma pergunta boba, mas ela tem um sentido muito sério. Onde está Deus? Pensa comigo um pouquinho. Onde está Deus? Aqui na igreja, aqui no nosso meio, nessa plateia aqui, tem pelo menos 3 tipos de respostas para essa pergunta. No mínimo 3 tipos de respostas. Tem aqueles que vão dizer assim: eu não sei responder, pastor. Alguém pode aqui agora estar dizendo assim: eu não sei responder isso, pastor. Onde está Deus? Onde está Deus? Eu não sei. E esse tipo de pessoa mostra o quão desinteressado você é em conhecer ao Senhor. Se você não tem uma resposta para isso, se você não tem uma resposta para essa pergunta que eu fiz, você é alguém totalmente desinteressado com Deus. E infelizmente tem pessoas assim. Um segundo grupo de pessoas aqui responderia assim: pastor, Deus está no seu trono. Pastor, Deus está no céu. Olha, pastor, Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus está nesse exato momento assentado no seu alto e sublime trono, sendo adorado pelos seus anjos. Os anjos estão cantando que santo, santo é o nome dEle. E é verdade. Mas se você pensa assim, isso mostra que você está distante de Deus, porque você está colocando Deus lá no seu trono. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Ele também está aí com você. E tem pessoas que sabem onde Deus está, mas não procuram. Sabem onde Deus está, mas mesmo assim querem manter uma conexão distante. Olha, Senhor, o Senhor está aí, obrigado por tudo, mas me deixa aqui. Mas existe um terceiro grupo de pessoas que responderia essa pergunta: onde está Deus? Da seguinte forma: pastor, Deus está aqui comigo. Deus está aqui nessa igreja. Deus está aqui no meu coração. Deus está na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa terceira resposta é a que de fato mais me deixa preocupado. E eu vou te dizer por quê. E você vai compreender por que eu estou falando sobre sutileza e sobre os enganos do diabo na nossa vida. Sabe por que essa terceira resposta é a que mais me perturba, a que mais me deixa assim preocupado? Quando alguém diz assim: Deus está comigo. Porque o fato de você dizer que Deus está com você significa muita coisa. Quando você abre a boca e diz assim: Deus está comigo, meu irmão, isso tem um significado muito, muito sério.
Isso tem um significado muito importante, porque nós temos vivido um tempo de muitas falácias, onde todo mundo diz que é cristão, onde todo mundo diz que tem Deus no coração, onde todo mundo bate no peito para dizer assim: Deus está comigo. Mas a gente não vê mudança. A gente não vê mudança de vida. A gente não vê mudança no caráter. A gente não vê mudança na personalidade. A gente tem visto muitas pessoas falando de Deus, falando. Fala-se muito sobre Deus, mas se vive pouco Ele. Sim ou não? E você que respondeu assim: Deus está comigo, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. A primeira é: se Deus está com você, por que você não muda? Reflita. Você bate no peito e diz: Deus está comigo. Por que não há mudança na sua vida? Por que não há mudança no seu comportamento? Por que não há mudança no seu temperamento? Por que você continua sendo a mesma pessoa? Segundo os Coríntios capítulo 5 verso 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: se Deus habita em você, mudanças têm que acontecer na sua vida. Se Deus habita dentro de você, algo tem que mudar no seu comportamento na escola, no trabalho, na faculdade, no âmbito familiar, dentro da igreja. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa. Isso me faz lembrar Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz que Davi matou urso, matou leão, Davi matou Golias, Davi venceu várias guerras. Mas houve um momento em que Davi, por causa de uma simples olhada por uma janela, ele deixou a velha natureza dele florescer. Naquele momento parece que ele se esqueceu que Deus estava com ele. E todo mundo já sabe a história. Ele adulterou com uma mulher, colocou o seu marido na linha de frente de guerra para que ele morresse. E agora no Salmo 51, Davi vai dizer algo maravilhoso. Davi, percebendo que a sua velha natureza estava aflorada e sendo confrontado por um profeta, ele agora faz uma oração linda, ao ponto dele dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria. Se Deus está com você e não há mudança, tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito que eu estou diante de pessoas aqui nessa noite que têm o entendimento de que é um tempo de mudança. Deus te trouxe aqui nessa noite para mostrar para você que algumas coisas na sua vida precisam mudar, porque talvez o diabo esteja te enganando, a religiosidade esteja te enganando, te seduzindo, porque tem pessoas que acham que vindo apenas no domingo para a igreja, mas eu acredito que aqui na igreja Amor e Graça isso não acontece, só lá na igreja da gente, na igreja Batista, lá em Várzea, tem um grupo de gente que só vai no domingo, e às vezes eu fico olhando assim, dizendo assim: Jesus do céu, será que Jesus só está no domingo na igreja, meu Deus? Os outros dias ele está onde? Deus está comigo, mas eu não quero compromisso. Deus está comigo, mas eu não quero mudar. Deus está comigo, mas eu não quero que a presença dele flua dentro de mim. Sabe o que aconteceu com Pedro quando ele estava fugindo? Alguém olha para Pedro e fala assim: você é um deles. Aí Pedro diz assim: não, tá louco, nunca. Você é, porque você fala igual. Quando Deus está aqui, a gente fala igual a Ele. Quando Deus está aqui, o meu comportamento muda, porque fica parecido com Ele. Quem está entendendo aqui, irmãos? Deus está comigo, mas eu continuo sendo a mesma pessoa arrogante. Provérbios 16, versículo 18 diz assim: olha, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda.
Em outras palavras, é impossível Deus habitar no coração de alguém que é arrogante, de alguém que é orgulhoso, de alguém que é soberbo. Deus está comigo, pastor, mas eu continuo orgulhoso, egoísta. Segundo os Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18 diz assim, olha: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem louva ao Senhor. Tem alguém bonito aí perto de você? Eu gosto de mexer com as pessoas, viu? Tem alguém bonito aí perto de você? Se tiver, dê um sorriso para ele. Se ninguém for bonito perto de você, você ri para mim, que eu sou bonito, hein? Tô brincando, gente. Opa! Esse glória aí é legal. Olhe para o seu irmão, fale para ele assim: cuidado com quem você carrega dentro de você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que está carregando a Cristo, mas estamos carregando os nossos orgulhos, soberba, a nossa prepotência. Deus está comigo, pastor, mas eu continuo amando mais as coisas do mundo do que a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, 16, assim, ó: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Deus está dentro de você, o mundo não te pertence mais. Deus habita com você. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em você. Então você precisa viver o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para você. Mas isso é realmente, irmãos, para quem larga as coisas desse mundo para viver com Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Onde está Deus, irmãos? Onde está Deus? Você que respondeu, Deus está comigo. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Se Deus está com você, cadê o amor? Se Deus habita na tua vida, onde está o amor? E isso é uma coisa muito séria. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como saber se eu amo a Deus? Olha, preste atenção. Jesus, quando está sendo interrogado pelos fariseus, ele fala sobre isso. Ele diz assim: olha, vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu abro a minha boca, eu bato no peito, eu declaro para as pessoas que Deus está comigo. Eu quero trazer pessoas para a igreja, eu quero que as pessoas se convertam, eu quero que as pessoas venham para a igreja, eu quero que minha família mude e venha para a igreja. Mas elas continuam percebendo que eu sou o mesmo carrasco, a mesma pessoa de coração endurecido, que não consegue amar, que não consegue perdoar, que não consegue liberar perdão. Mas perceba que Jesus aqui, ele divide em duas etapas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que eu sei que eu amo a Deus? João capítulo 14, versículo 15 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. João 14, 21, desculpa. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus. Você quer mostrar que ama a Deus? Ame a sua palavra. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. O versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ah, eu tenho Deus no meu coração, mas não tenho compromisso nenhum com a palavra, não tenho comprometimento com a Bíblia, não tenho vontade de me debruçar na palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor. Irmão, tem alguma coisa errada.
Esses dias eu estava pregando lá na igreja e eu falei algo que de repente chocou muita gente, mas é um negócio muito sério. As pessoas estão perdendo o compromisso com Deus. As pessoas estão perdendo o compromisso com a palavra, pastor. As pessoas estão perdendo o compromisso com o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque querem viver a vida de qualquer forma. Mas se Deus habita em você, mudanças acontecem. A sua família vai perceber a mudança na sua vida. As pessoas vão perceber a mudança na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você está ligado à palavra de Deus, eu nunca conheci ninguém que ame a palavra de Deus, que tenha a sua vida torta, troncha no mundo. Todo mundo que tem amor à palavra, todo mundo que lê a palavra de Deus, todo mundo que se entrega a Cristo de verdade, seu coração muda, a sua vida muda. Então, se Deus está em você, mude, obedeça. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta ter uma vida regrada a sacrifícios. Não adianta ter uma vida regrada a ensaio, jejum, fazer grandes obras, se não temos obediência a Deus. Tudo se torna vão. Deus está aí com você, então obedeça a Ele. Deus habita no seu coração, tenha uma vida de obediência. Ame, renuncie a você mesmo por amor a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu anotei uma frase aqui muito interessante, que diz assim: ninguém ama alguém sem renunciar a algo por esse amor. A gente diz que ama a Deus, mas a gente não quer renunciar a nada por amor a Ele. Ninguém ama a Deus se não houver renúncia na sua vida. É por isso que Jesus falou: se vocês quiserem vir após mim. Lembra do jovem rico? Está lá Jesus com seus discípulos, com a multidão. Chega um jovem e fala assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: siga os mandamentos. Aí aquele jovem olha para Jesus e fala assim: isso não, eu sigo, eu faço isso aí. Aí Jesus disse para ele: tá bom então, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha me seguir. A Bíblia diz que o que aconteceu com aquele jovem? Ele ficou triste e foi embora. Por quê? Porque nós queremos ter Deus conosco. Na vida do ser humano tem a necessidade, a vontade, o desejo até de ter Deus com ele, de estar perto de Deus, mas nós não queremos renunciar nada por isso. E a única prova que você pode dar para Deus de que você o ama é quando você começa a negar as suas próprias vontades. A maior prova de amor que você pode dar para Deus é quando você olha para as coisas que o mundo oferece. É quando você olha para as coisas que a vida te oferece e você diz não. E aí a tua família vai dizer assim: larga de ser bobo, rapaz. E aí as pessoas que trabalham com você vão dizer assim: deixa de ser bobo, rapaz. E você vai dizer assim: não, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque eu amo a sua palavra, porque eu quero obedecer ao Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se eu tenho Deus na minha vida, eu preciso amá-lo sobre tudo. Você percebe que o diabo tem tentado nos enganar com isso. Mas a Bíblia também vai dizer que Jesus falou assim: olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você olha para o seu irmão e fala para ele assim: preciso amar você. Ai, Jesus do céu, isso dói, viu? Tem gente que já fala ringindo os dentes. Tem gente que já olha para mim e diz assim: eu vou precisar falar isso, pastor. Claro. Eu digo que eu tenho Deus dentro de mim, mas eu não consigo amar o meu próximo. Eu não consigo amar as pessoas.
1 João capítulo 3, versículo 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de obras e em verdade. Ninguém pode amar apenas com palavras. A melhor forma de se demonstrar amor é com atitudes. Eu sou casado há 13 anos. Eu fiz 13 anos de casado mês passado. E faz 13 anos que a minha esposa luta comigo, viu? Porque eu não tenho tanta facilidade de falar eu te amo como muita gente tem. Isso não significa que eu não diga. Eu digo. Hoje eu disse. Mas eu não tenho tanta facilidade. E isso não é porque eu não a ame. De repente eu vi no Instagram da igreja de vocês aqui. De repente eu preciso vir para a escola de casais do amor e graça para aprender, né, pastor? Eu não tenho tanta facilidade para olhar nos olhos de alguém e dizer para ela assim: eu amo você. Mas eu consigo demonstrar isso com as minhas atitudes. Muitas pessoas lá na igreja, elas sabem que eu as amo, não porque eu cheguei para elas e disse assim: eu amo você, me dá um abraço aqui. Não. É porque nas horas que elas precisavam eu estava lá. É porque nos momentos difíceis da vida delas eu estava lá. Porque às vezes a gente fala demais que ama, que ama, que ama, que ama, que ama, e paparica, e dá tapinha nas costas, e não sei o quê. Mas quando precisa, misericórdia. Não se ama apenas com palavras, se ama com atitudes. A minha esposa sabe que eu a amo porque as minhas atitudes falam isso. E muitas vezes a gente está dizendo que tem Deus no coração, mas as nossas atitudes estão falando mais alto e estão falando o contrário. Você sabe por que tem muita gente que não se converte no seu trabalho, na sua escola? Você sabe por que tem muita gente que não se converte na sua casa? Porque elas olham para vocês assim: rapaz, Jesus está aí mesmo, hein? Porque ela vê o seu comportamento grosseiro. Porque ela vê muitas vezes você chutando pau da barraca, saindo gritando com todo mundo, esculachando tudo. E Jesus lá dizendo para você: calma, rapaz, está faltando o fruto do Espírito. Irmãos, eu estou falando isso para você entender que se nós não abrirmos a nossa mente para compreendermos o quanto Deus, o quão grande Deus é e o quanto Ele quer fazer na nossa vida, seremos enganados pelo diabo durante toda a nossa vida cristã. E eu preciso dizer para você que se Deus habita na sua vida, algo precisa mudar na sua vida. Algo precisa mudar dentro de você, na sua casa, nas suas atitudes. Tem muitas vezes que a gente diz que ama a Deus, mas a gente está odiando o irmão do nosso lado. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma jovem lá da nossa igreja que a gente precisou tratá-la. De 10 palavras que ela falava, 8 era: eu odeio, pastor. Pastor, eu odeio minha família. Pastor, eu odeio minha escola. Pastor, eu odeio meus professores. Pastor, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio. Teve um dia que eu olhei nos olhos dela e falei: minha filha, deixa eu falar um negócio para você. Jesus está aí não, viu? Você é desse jeito porque está faltando alguém aí. Que é isso, pastor? Está faltando, minha filha. No dia que Jesus entrar aí, esse odeio vai sair. Em vez de você dizer odeio, você vai começar a dizer assim: eu perdoo, eu amo, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou correr atrás, eu vou pedir perdão. Tem pessoas que dizem que Deus está dentro delas, mas há anos tem uma mágoa, tem um conflito, odeia alguém, não consegue liberar perdão para alguém da sua família, para alguém de casa, para alguém que te tratou mal há algum tempo atrás. Deixa eu falar uma coisa para você, nessa noite Deus tem cura para a tua vida. E Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você: Ele de fato quer habitar dentro de você. Dói saber que tem pessoas sedentas por Deus,
mas que não cedem ao seu ego. Nessa noite Deus está dizendo para você: meu filho, eu quero quebrar teu coração, como lá em Ezequiel diz, arrancar esse coração de pedra, quebrar ele, colocar um coração de carne e habitar dentro dele, fazer morada nele, para que você possa transformar vidas aí fora. Mas para que isso aconteça, algo precisa mudar. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim: se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, onde está Deus? Se eu não consigo estender a mão para o meu irmão, onde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem, onde está Deus? Se eu não consigo perdoar a quem me ofendeu, onde está Deus? Tem uma frase minha que diz assim: ser é melhor do que fazer. Tem muita gente fazendo um monte de coisas, mas de fato não está sendo nada. Deus quer que você seja. Deus quer que você seja lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Isaías 53 vai dizer: Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si os nossos pecados. Irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: nenhuma condenação há. Romanos 8 diz: para aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus já fez tudo o que deveria ser feito por você na cruz do Calvário. Abra a mão do seu orgulho, abra a mão da sua vontade. Pastor, mas ele me magoou. Pastor, mas ele fez algo muito grave comigo. Você nunca fez algo grave contra Deus? Você nunca fez algo grave contra Deus? E Deus lá de cima diz assim: eu te perdoo, meu filho, eu perdoo os teus pecados. Ei, Jesus está dizendo para você nessa noite: eu perdoo você. Lembra a oração do Pai Nosso? Jesus termina a oração do Pai Nosso falando algo extraordinário: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você já parou para pensar se a gente orasse assim? Você já parou para pensar se Deus nos perdoasse à medida que a gente perdoa as pessoas? Você já parou para pensar se Deus transformasse as nossas vidas à medida que nós liberamos perdão e amamos as pessoas? Igreja do Senhor, você que está me ouvindo aqui, ore ao Senhor para que o seu coração ame mais. Porque se nós não amarmos, o nosso sentido de cristão não valerá a pena. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, e se nós não amarmos as pessoas, será inútil, irmãos, ser crente. Porque o sentido real do cristianismo é justamente esse: de amar, e se possível se entregar pelas pessoas. Eu quero encerrar essa palavra contando um testemunho para você. Nós morávamos numa cidade chamada Tracunhaém. Alguém já viu falar nessa cidade? Tracunhaém, já viu? Nós pastoreamos Tracunhaém durante aproximadamente 4 anos. E tinha uma jovem na igreja que ela era bem assim, fechada, pastor. Eu chegava, tentava abraçar, porque eu sou daquele pastor que eu amo abraçar as pessoas, dar cheiro, de conversar, de rir. E essa menina não tinha jeito. E passou 2 meses, 3 meses, 6 meses, quase 1 ano na igreja. Rapaz, ela não se abria. E um dia vamos lá para casa, filha, a gente vai conversar com você. Levamos ela para um gabinete, eu e minha esposa. E a gente olhou para ela e falou assim: minha filha, fale para a gente aqui, o que é que está acontecendo com você? Os seus olhos estão dizendo que você tem algum problema. A menina começou a chorar.
E naquela primeira conversa ela não disse nada. Chorou quase umas meia hora. Também não abraçou a gente. Foi embora. Alguns dias depois a gente chamou ela para conversar de novo. E ela veio em casa. E naquele tom bem arrogante ela falou assim: tá bom, pastor, você quer saber? Quer saber, pastor? Eu vou dizer. Eu vou dizer porque eu não aguento mais. Pastor, eu fui estrupada desde os meus 4, 5 anos de idade pelo meu tio. E eu passei a minha infância e adolescência inteira sendo estrupada por ele. E você sabe o que é pior, pastor? Eu contei para minha mãe, ela me bateu porque ela não acreditou em mim. Eu contei para o meu pai, que é irmão dele, ele me deu outra surra e disse que eu era louca. Pastor, como é que eu vou amar esse Deus que o Senhor diz? Pastor, como é que eu vou viver na igreja desse jeito? Pastor, qual é o sentido de ser crente se eu vivo essa vida? E eu olhei para ela e falei assim: você precisa perdoar. Ela sorriu num tom irônico para mim e falou assim: você está louco? E ela estava noiva, prestes a casar. E eu falei para ela: eu não caso você enquanto a gente não resolver isso. E ela falou: pastor, é impossível eu perdoar meu pai, é impossível perdoar meu tio, é impossível perdoar eu não quero perdoar ninguém, porque o que eles fizeram comigo é terrível. Eu falei: filha, vamos orar. Começamos a orar. E ela ia lá para casa orar. E quando chegava lá, eu orava, e ela ficava esperando eu dar um estudo da palavra ou alguma coisa. Eu começava a rir com ela, brincar com ela, ia mostrar para ela que eu era diferente, que nós éramos diferentes do que a família dela era. E ela falou para mim: pastor, meu pai não entra no meu casamento. Eu falei: ele vai entrar com você, meu filho. E a gente vai filmar isso, porque eu creio que Deus transforma corações. E nós oramos, irmãos. Que luta tivemos. Mas para encurtar a história, um dia essa moça chega lá em casa com o noivo dela, chorando. Ela olha para mim e fala assim: pastor, eu preciso falar um negócio para o senhor. Eu falei: fala, meu filho. Pastor, eu não estou conseguindo dormir mais, porque dentro de mim tem uma coisa dizendo que eu preciso amar meu tio, eu preciso amar meu pai, eu preciso amar minha mãe, eu preciso amar minha família. Eu falei: filho, é isso que você precisa fazer. Ela saiu lá de casa chorando, correndo para abraçar o pai dela. Ela olha nos olhos do pai e fala: pai, eu te amo, me perdoa. E ali Deus quebra algo. Ela libera perdão para o tio dela, libera perdão para a família inteira dela. Casei essa moça. No dia do casamento eu chorei mais do que ela, porque eu vi o pai dela entrando com ela no casamento. E sempre quando eu lembro dessa história, eu lembro de uma frase que ela disse para mim: pastor, eu nunca mais vou esquecer das suas palavras martelando dentro do meu coração, de que Deus precisava mudar minha vida, de que Deus precisava mudar minha vida, de que Deus precisava mudar minha vida. Eu oro para que Deus nessa noite, se preciso for, não deixe você dormir, mas que haja mudança na sua vida. Chega da gente brincar de ser crente, irmão. Fique de pé. Chega da gente brincar de ser cristãos. Chega da gente brincar de vir para a igreja. Está na hora da gente começar a olhar para Ele e dizer: Cristo, Pai, Abba, Pai, meu coração é Teu. Muda minha vida, Senhor. Muda meu coração, Pai. Muda minha alma. Mude o meu caráter. Recentemente, agora na nossa igreja, a gente tem uma ovelha nossa lá que
nós adotamos como filha, ela não veio aqui, está na escola.